Bom dia, 9 de outubro, domingo. Eu venho falar para vocês sobre um negócio que a gente às vezes não dá o devido valor: honestidade intelectual. Existe uma categoria dentre as profissões mais antigas do planeta, que é a categoria dos advogados. Quem são os advogados? Advogado é aquele que advocare, que chama para si. É aquele que defende uma causa. E ao defender esta causa, ele se vincula à causa, ele não se vincula ao cliente. A partir de uma certa ordem jurídica, o advogado tem o dever constitucional de garantir, assegurar que a ordem jurídica seja aplicada àquele caso concreto. Mas nesse mundo dos advogados existe um troço chamado jurista. O jurista é aquele que se dedica ao estudo do direito, ao estudo da ordem jurídica, àquilo que está posto no mundo das leis, vamos dizer assim. Nesse negócio, Lula ser inocente ou não ser inocente, a coisa é tão simples, ela é tão simples que fica complexa. Porque tá cheio de neguinho, advogado do Bolsonaro, posando de jurista. O principal deles se chama Ives Gandra Martins, conhecido defensor da ditadura militar, reacionário de carteirinha. Na minha opinião, senil já, inclusive. E vem sendo usado nas propagandas de Bolsonaro para defender a causa de Bolsonaro, posando de jurista. Eu vou contar um negócio para vocês. As pessoas, quando elas nascem, elas têm um único pecado. Aqueles que são crentes sabem disso, que é o chamado pecado original. Fora isso, todos nós nascemos inocentes. Todos nós. E por ser assim, a Constituição vai dizer que esta condição de inocência somente se perde quando um juiz, ou seja, o poder judiciário, em decisão definitiva, tornar aquele cidadão regularmente acusado e processado segundo o devido processo legal, na expressão inglesa due process of law, segundo as regras do jogo. Quando este cidadão for condenado pelo Poder Judiciário, aí sim ele perde a condição de inocência. É simples assim. As pessoas podem não gostar do Lula, podem achar que o Lula é ladrão, podem achar o que quiserem achar. O que as pessoas não podem dizer, se forem intelectualmente honestas, dizer que Lula não é inocente. Ele é inocente. Goste eu ou não. O problema do Brasil nesta quadra histórica é que tem neguinho que vem e fala que cloroquina é bom e tem neguinho que vem e fala que cloroquina salva e tem neguinho que vem e diz o que bem entender. E a crença, a fé, faz com que essas pessoas sigam dizendo o que bem entenderem. Não tinha um chanceler da República Brasileira que afirmava que a Terra era plana? Sim. Agora, ser honesto intelectualmente é saber que mesmo aquilo que eu não concordo deve ser dito. Por quê? Porque isto faz parte do mundo dos fatos. Ninguém precisa gostar do Lula. O mega empresário dono de um botequim, bolsonarista até não poder mais, não precisa gostar do Lula. Isto é uma coisa. A outra coisa
é dizer que a justiça brasileira condenou o Lula. Não, não condenou. E vejam como a coisa ela é tão estúpida que, para o Flávio Bolsonaro, o acusado das rachadinhas, o dono da mansão de 6 milhões, o mesmo argumento não vale para eles. Porque o Flávio Bolsonaro recebeu do Superior Tribunal de Justiça a mesmíssima decisão que o Lula recebeu. Os processos foram anulados no Rio de Janeiro por conta da contaminação na prova. Está lá. Por que o seu Ives Gandra não fala isso? Porque eles são desonestos intelectualmente. A opinião política de cada um a gente deve respeitar. Só que quando a opinião política começa a se alimentar e adquirir vida a partir da mentira, do fato torcido, aquele que posa de jurista se transforma em advogado de uma causa. E Ives Gandra é advogado do bolsonarismo, da extrema-direita brasileira. Mais do que isso, da igreja ultraconservadora no Brasil. Todos sabem disso. Então, quando determinados profissionais posam de juristas, eles pegam as suas biografias e jogam na lata de lixo na exata medida em que agride os postulados do direito. Porque o jurista ele tem que lidar com os postulados do direito e não com os seus desejos, com as suas vontades, com as suas preferências políticas. Eu tenho uma preferência política e todos sabem disso. Agora, eu, quando lido a partir da condição de jurista, de alguém que durante décadas lecionou direito, não posso. Primeiro, em respeito à minha própria história pessoal. Segundo, em respeito a quem me ouve, ser desonesto intelectualmente. Portanto, a questão ela é tão simples que se transformou numa complexidade enorme. Quando tu, eu, qualquer cidadão brasileiro nasce, nós nascemos inocentes. Direito natural. Quando é que eu perco a condição de inocência? Quando o Poder Judiciário diz que eu sou culpado em sentença transitada em julgado. Isto é literal, está na Constituição. É simples. Ah, mas o Lula foi condenado em 3 instâncias. Sim, e a maior das instâncias, que é a Suprema Corte, anulou as decisões. Porque o Supremo Tribunal Federal não faz parte do Poder Judiciário? Faz, né? Não, mas vale o judiciário que gosta. Flávio Bolsonaro, o cara da fábrica de chocolate, para não dizer fábrica de dinheiro. Uma instância judicial anulou o processo no Rio de Janeiro, na questão das rachadinhas, mesmo tendo Queiroz confessado as rachadinhas. O Poder Judiciário, o mesmo Poder Judiciário, que anulou os processos do Lula. Por que vale para um e não vale para outro? Por que o doutor Ives Gandra e outros tantos juristas de meia tigela não falam a mesma coisa? Por quê? Porque são advogados de uma causa, não são juristas. Então, quando disserem para vocês, Lula é inocente, não precisa pegar a bandeira do Lula. Tu pode achar o que quiser, como cidadão que tu é. Tem o direito de achar o que tu bem entender. Agora, daí a ser um desonesto intelectual com estrelinhas, vai uma grande distância. Bom, e cada um bota a sua biografia no lixo do jeito que bem entender. Agora, desculpe, gente, tá certo que é subversivo, mas pensar não deveria doer, né? Pensa aí, pensa.